Bom dia, turma. Vamos começar a nossa quinta aula. Aqui está a correção das atividades da terceira aula, da página 28, a questão 1. A questão número 3, vocês deveriam fazer o desenho dos átomos, um positivo, então ele vai ter mais prótons do que elétrons. O negativo, ele vai ter mais elétrons do que prótons. E o nêutron apresenta a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Que é uma substância simples, ela é formada somente por um tipo de elemento químico, e a substância composta, ela é formada, então, por mais de um elemento químico. Vamos relembrar para nós podermos entender a aula de hoje. Lembrando sempre que no núcleo do átomo está os prótons e os nêutrons. Prótons com carga positiva e nêutrons, ele tem uma carga nula, não apresenta carga nenhuma. E na eletrosfera estão os elétrons com carga negativa. Lembrando que um átomo, ele é neutro, e isso é importante para a gente entender este conteúdo. Ele é neutro quando ele apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, observam que aqui ele tem 3 elétrons girando na órbita da eletrosfera. E ele também apresenta 3 prótons no núcleo com carga positiva. Então, a carga positiva e a carga negativa são iguais. Significa, então, que ele é um átomo eletricamente neutro. Número de massa, que nós vamos ver hoje, e número atômico. Então, o que é número de massa? Número de massa é a soma de prótons e nêutrons do núcleo do átomo. Então, é a quantidade do que está lá no núcleo do átomo. Se o átomo tiver 3 prótons e 6 nêutrons, então o número de massa dele é 9, porque é a soma do que eu tenho no núcleo do meu átomo. E o número de massa, ele é representado pela letra A. Então, vocês têm aqui a formulazinha para simplificar para vocês. Então, o A é o meu número de massa, e o meu número de massa é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Então, o número de massa é somente o que o átomo tem no núcleo dele. O número atômico é somente a quantidade de prótons. Então, se naquele átomo tinha 3 prótons e 6 nêutrons no núcleo, o número atômico dele é 3, porque é somente o número de prótons do núcleo do átomo. E ele é representado pela letra Z. Então, o Z é igual à quantidade de prótons do núcleo de um átomo. Por que a gente não fala aqui em elétrons? Porque como eu estou falando em um átomo neutro, a mesma quantidade dos prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 3 prótons, eu vou ter 3 elétrons também. Se eu tenho 10 prótons, eu vou ter 10 elétrons também. Um exemplo aqui para vocês. Um átomo, ele está eletricamente neutro. E ele possui 12 prótons, 6 nêutrons, e eu quero saber qual é o número atômico e o número de massa deste átomo. Como é que eu vou resolver? O que é um número atômico? Eu já disse para vocês que o número atômico é o número de prótons. Então, se eu estou dizendo aqui que eu tenho 12 prótons, lógico que o meu número atômico é 12. O que é o número de massa? O número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Então, se eu tenho 12 prótons e tenho 6 nêutrons, basta eu somar. 12 mais 6 são 18, o número de massa deste átomo. Outro exemplo. Um átomo eletricamente neutro, ele possui 14
O número atômico dele é 14 e o número de massa dele é 20. Eu quero saber qual é o total de prótons, nêutrons e elétrons. Bom, se ele está dizendo que o número atômico dele é 14 e eu sei que o número de prótons, que é o número de prótons, então significa que o número de prótons é 14, porque número atômico é um número de prótons. Agora, eu quero saber quantos nêutrons eu tenho. Número de massa é a soma de prótons e nêutron. Basta eu diminuir. 20 menos o 14, eu vou ter 6. Então, o meu número de nêutrons é 6. E os números de elétrons é igual ao número de prótons, porque ele está eletricamente neutro. Então, ele é 14. Aqui eu estou dando para vocês 3 atividades, tá? Porque nós vamos trabalhar mais algumas aulas só sobre este conteúdo. Então, a primeira atividade é um átomo eletricamente neutro, ele possui 8 prótons, 8 elétrons e 5 nêutrons. Eu quero saber qual é o número atômico dele, lembrando que o número atômico é o número de prótons, e eu quero saber qual é o número de massa, sabendo que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. 2. Um átomo eletricamente neutro, ele tem número atômico 45 e número de massa 65. Eu quero que vocês me digam quantos prótons tem, quantos elétrons tem e quantos nêutrons tem, sabendo que número atômico é o número de prótons e que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. O 3. Quando que um átomo está eletricamente neutro? Uma boa semana para vocês, uma semana abençoada. E essa é só uma aula, mas nós vamos ter várias outras só sobre este conteúdo, porque vocês têm que saber bem o que é número atômico e número de massa. Revejam quantas vezes for necessário esta aula, porque vocês precisam saber, isso é muito importante depois no ensino médio.